Sexta-feira, dia 13 de junho. Queda de avião na Índia deixa mais de 200 mortos e apenas um sobrevivente. Em todo o país, mutirões oftalmológicos causaram complicações em mais de 200 pessoas. Movimentações em portos brasileiros bate recorde por 2 meses seguidos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Estamos ao vivo pela TV UFG e pelo nosso canal no YouTube. Também acompanhe o Conexões pelo aplicativo da TV UFG. Bom, Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no estúdio. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra sou mulher de traços negros e pele clara. Meus olhos são escuros, meus cabelos são escuros, cacheados e hoje estão presos em um coque no alto da cabeça. Ao meu lado, aqui no estúdio, está a intérprete para Libras, Sara Raquel. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, olhos escuros, cabelos lisos abaixo dos ombros, com mechas loiras. Nós duas estamos em pé aqui no estúdio e atrás está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente com a logo e o nome do programa. Mas nessa mesma tela também aparecem nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? E a gente começa o programa de hoje com atualizações sobre o avião da companhia aérea Air India, que deixou pelo menos 265 mortos e um único sobrevivente. Uma das 2 caixas pretas da aeronave foi encontrada, segundo a imprensa local. Autoridades esperam que as informações registradas nesse equipamento ajudem a desvendar as causas da tragédia. Entre as vítimas identificadas, cerca de 20 estavam nos prédios atingidos pelo Boeing 7878. Por outro lado, aquelas pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram. Apenas um passageiro sobreviveu. Um homem de 40 anos que teria escapado por uma das saídas de emergência. A queda aconteceu segundos após a decolagem de um aeroporto que fica no oeste do país. Agora, um lembrete para você: inscrições para a prova do Enem terminam nesta sexta-feira, dia 13 de junho. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação, que também estendeu até amanhã o limite para solicitar tratamento pelo nome social. A taxa de inscrição ainda pode ser paga até o dia 18 de junho. Para garantir a participação no exame, a matrícula deve ser feita somente na página do estudante pelo site, então ali na internet. Apesar da prorrogação do prazo de inscrição, a data de aplicação da prova segue sendo dia 9 e 16 de novembro. Boa sorte! E mudando de assunto, a movimentação portuária bateu recorde por 2 meses consecutivos, segundo um levantamento da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A pesquisa apontou que a diferença da movimentação nos portos brasileiros comparado ao mês de abril do ano passado, foi comparado com o mês de abril do ano passado com deste ano. Uma diferença ali de um pouco mais de 1%. Isso significa que, ao todo, mais de 105 milhões de toneladas de cargas foram descarregadas nesses portos, chegaram nesses portos. Além disso, o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil destacou que o último mês de abril foi o melhor de toda uma série histórica. Vale lembrar que a pesquisa considerou tanto os portos públicos quanto os particulares. Seguindo, 82% das transações bancárias no Brasil foram feitas por canais digitais só no ano passado. Tudo isso segundo a Federação Brasileira de Bancos.
75% dessas transações foram feitas pelo celular, por meio de aplicativos de bancos e internet. Transações via Pix registraram 25 bilhões de operações, crescendo mais de 40% em relação a 2023. Ainda de acordo com o estudo, 3 fatores explicam esse aumento: praticidade, segurança e criptografia avançada. Agora a gente vai falar sobre saúde. É que em todo o país, mutirões oftalmológicos causaram complicações em mais de 200 pessoas. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar ao vivo, de forma remota, com o oftalmologista Marcos Vianello, que é especialista em glaucoma e catarata. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo para conversar aqui com a gente. Esse é assunto que pode ter assustado muitas pessoas, mas a gente está aqui para explicar tudo certinho, né? Antes da gente ir direto ao ponto, eu gostaria que o senhor se descrevesse, pensando no nosso público cego e de baixa visão, para que eles possam nos imaginar enquanto a gente conversa. É bem simples e rápido, a cor da sua pele, dos seus olhos, dos seus cabelos, por exemplo. Boa tarde. Boa tarde, Janaína, Sara, a todos que nos acompanham. É um prazer falar com vocês de um assunto tão delicado e importante. Bom, eu sou um jovem senhor de 45 anos, pele clara, cabelo escuro, barba baixinha no rosto, mas cobrindo todo o meu rosto, já com alguns cabelos e fios grisalhos. E sou magro e alto, com 1,85 de altura. E estou no estúdio aqui da sede do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com uma logo do CBO atrás de mim. Certo, então vamos lá. Essa situação saiu no noticiário brasileiro há pouco tempo e a gente gostaria que o senhor explicasse quais teriam sido as possíveis causas, suspeitas até o momento e o que a população deve pensar daqui para frente, né? Pode ser que algumas pessoas ficaram assustadas, não queiram participar desses mutirões, que muitas das vezes podem até ser a única chance dessa pessoa ter acesso a esse tipo de atendimento especializado. Perfeito, Janaína. É importante compreender que os mutirões, eles têm normas a serem seguidas e, portanto, cabe tanto ao agente que está realizando aquele mutirão, quanto os agentes públicos, né, de saúde, verem, né, verificarem se essas normas estão sendo seguidas. Então, existe todo um manual, né, tanto do Ministério da Saúde, da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária Nacional, e do próprio, no caso da oftalmologia, do próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, existe um manual para a realização de mutirões. Uma vez que essas normas, que todo esse ritual está sendo obedecido, trata-se, obviamente, de mutirões seguros. Algumas coisas devem ser observadas com relação aos mutirões. Eles são importantes, como você disse, para algumas populações que têm dificuldade de acesso no nosso caso, a uma cirurgia de catarata, a uma cirurgia de glaucoma, algum procedimento de retina, por causa da dimensão continental do país, dos bolsões em que, eventualmente, a gente não consegue ter essas cirurgias disponíveis nos municípios. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é: será que essa região realmente precisa de um mutirão de saúde? Porque se existem ali clínicas, serviços que prestam aquele serviço, a melhor forma de realizar, então, né, preliminar essas filas é através, dentro do próprio município, da parceria do prefeitura com essas entidades, para realizar essas cirurgias em um ambiente controlado, já previamente vistoriado e com alvará da vigilância sanitária de saúde. Então, é claro que as pessoas têm que estar atentas a isso, né? E se eventualmente na sua cidade isso vai acontecer, cabe também à população, junto eventualmente aos seus vereadores, né, ou prefeito, verificar se essas normas estão sendo seguidas de acordo com esses manuais de saúde que existem e que controlam, que regem todos esses processos. Então, por exemplo, de forma prática, se o profissional está utilizando luvas, se aquele equipamento ele foi esterilizado, se ele está sendo individualizado ou repetido para várias outras pessoas, seria nesse sentido também que eu citei aqui algumas em relação à higiene também. Sim, com certeza que não cumprimento dessas normas implica principalmente o não cumprimento das regras de higiene, como você falou, e aí que virão as consequências graves, como a gente observa nesses números que você levantou, né?
Ao longo de 2022 para cá, a gente já teve um número de ocorrências bastante alarmante. Na maioria das vezes é isso, como você falha no cumprimento dessas normas de higiene, você expõe a infecção, e as infecções oculares, elas são muito graves e de difícil resolução. Então, em termos práticos, então, o mutirão, ele tem que ter organização, e as pessoas não podem estar ali amontoadas, né, todas juntas num ambiente só. Você tem que ter, por exemplo, acesso à limpeza de mãos, a banheiros higienizados e limpos constantemente. Os pacientes não devem ter contato direto um com os outros. A sala cirúrgica, ela é uma sala que tem que ter o mínimo de pessoas trabalhando dentro dela. Ela tem que ser higienizada, limpa, entre um paciente e outro. Os profissionais devem trocar toda a roupa, os capotes cirúrgicos, as luvas cirúrgicas, devem escovar novamente, né? Todo o material tem que ser esterilizado, né? Ou seja, um material esterilizado por paciente. Nada pode ser reaproveitado entre um paciente e outro. Então, muitas vezes, o próprio paciente, ao adentrar aquele ambiente, ele percebe se isso está sendo feito ou não. Então, assim, quando você tem ambientes de mais de um paciente sendo operado, né, numa sala cirúrgica, isso não está de acordo com as normas, e então você tem ali um risco de exposição à infecção, que é o que todos nós tememos nesses casos, e é o que resulta nesses números, muitas vezes, trágicos. Então, a primeira coisa que as pessoas devem olhar é realmente essas normas de higiene básicas, né? Tem um banheiro, está tudo sendo limpo, o tempo todo está sendo limpo, tudo está sendo limpo, os materiais sendo trocados entre uma cirurgia e outra, né? É claro que um processo de mutirão ele é rápido, mas ele não pode ser feito de uma maneira que você também não valorize essas normas que têm que ser cumpridas para que a gente não tenha esses números como você citou previamente. Certo, muito obrigada pela sua participação. É muito importante a gente reforçar e dar esse passo a passo para quem está do outro lado e tem muita dúvida. Eu tinha ainda mais perguntas, só que o nosso tempo é curto na televisão. Eu espero que o senhor volte em outras oportunidades, tá bem? Boa tarde. Será um prazer. Boa tarde. Pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta você confere os destaques do esporte e muitas opções culturais. Até lá! Você está assistindo Conexões. E voltamos falando sobre uma atualização muito importante aqui em Goiânia. Foi confirmado que a morte de um cisne negro no zoológico da capital não foi causada por gripe aviária. Especialistas suspeitam de uma lesão encontrada perto da asa desse animal, como sendo uma possível causa da morte. A ave morreu no último domingo, não apresentou nenhum sinal clássico da gripe. O zoológico reabriu nessa quinta, dia 12, depois do resultado do exame dessa ave. Esse resultado, todo o material relacionado a esse exame estava sendo analisado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Eles fizeram tudo isso para descartar qualquer dúvida sobre a presença desse vírus nesse cisne. Seguindo, o Congresso Nacional aprovou um projeto que torna obrigatório o exame toxicológico para todos os motoristas que vão tirar a carteira de habilitação. Antes, a obrigação valia apenas para 3 das 5 categorias da Carteira Nacional de Habilitação. Confira. A mudança deve afetar quem pretende ter a carteira de habilitação dos tipos A e B, aqueles que dirigem motos e carros, por exemplo. A proposta orienta que o exame toxicológico seja feito quando o motorista for tirar a habilitação pela primeira vez. A ideia é que usuários de drogas ilegais percam o direito de dirigir. Pensando em nosso público cego e de baixa visão, vou me descrever. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem branco, com cabelos lisos e castanhos. Os meus olhos, inclusive, são da mesma cor. Voltando, o exame funciona assim. Amostras de cabelo, pelos ou unha são coletadas para detectar se a pessoa testada consumiu ativamente ou não substâncias psicoativas. Por exemplo, rebite, êxtase, cocaína, maconha, haxixe, além de mazindol,
uma medicação utilizada para a perda de peso. O exame é feito em laboratórios credenciados nos DETRANs de cada estado. Antes da nova lei, a obrigação valia apenas para 3 das 5 categorias da Carteira Nacional de Habilitação. Daqui para frente, a principal diferença é que os tipos A e B são os únicos que não exigiriam o exame durante a renovação, ao contrário dos demais. Essas regras foram aprovadas no fim de maio deste ano pelo Congresso Nacional, mas ainda podem mudar, porque dependem da avaliação do presidente Lula antes de começar a valer no país. Devolvo para vocês no estúdio. Matheus. E o Matheus preparou um outro material para a gente, porque ele acompanha todo tipo de notícia e separou tanto essa informação de agora quanto da área dos esportes. Ele preparou um giro de notícias com os destaques da semana. Vamos acompanhar. Você piscou e o seu quadro favorito do Conexões está de volta. Dessa vez, nós vamos trazer 3 notícias para vocês, novidades bem quentinhas. E além disso, eu tenho uma convidada especial aqui ao meu lado hoje, né, Ana? É isso mesmo, Matheus. E a gente tem atualização no voleibol, a gente tem atualização no futsal feminino e no basquete goiano. Mas antes da gente começar, deixa a gente fazer nossa autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos escuros e cacheados na altura dos ombros. Tenho mechas azuis esverdeadas e uso óculos. E eu sou um homem branco com cabelos lisos e castanhos. E os meus olhos também possuem a mesma cor. Vamos começar, Ana? Vamos lá. Então bora lá. Bem, primeiramente, eu quero te falar que a LGV, um torneio tradicional de vôlei em Goiás, definiu todas as datas da sua fase eliminatória. No caso, todas as 6 divisões, sim, é isso mesmo que você ouviu. São 6 divisões, tanto masculinas quanto femininas. E bem, todas elas agora conhecem os times que estão nas semifinais. E todas as partidas decisivas vão ocorrer nas quadras do Colégio Ateneu Dom Bosco, em Goiânia. E a entrada é gratuita para todo o público que quiser ir assistir. Ou seja, as partidas prometem ter muitas emoções em quadra. Né não, Ana? É isso mesmo, Matheus. E falando de emoção, a gente tem que falar da Liga Feminina de Futsal. O Resenhas, que é o representante goiano na competição, venceu de 3-0 o Londrina do Paraná. Essa foi a terceira partida invicta das meninas de Rio Verde. Isso fez com que elas se mantivessem dentro da zona de classificação para a próxima fase. E a gente torce para que elas continuem assim, né, Matheus? Sem dúvidas, Ana. Então vamos encerrar em grande estilo, pessoal? Bem, eu te conto então que a Limba, um torneio tradicional de basquete em Goiás, também definiu as datas das suas últimas partidas desta edição. No sábado, lá no ginásio de esportes da Vila Pedroso, em Goiânia, teremos semifinais e também disputas pelas medalhas de bronze. No domingo, todos os campeões de todas as categorias serão finalmente conhecidos. A entrada é franca para todo o público e as partidas prometem ter um show de tabelas, pontos, cestas e todos os demais fundamentos do basquetebol. Bem, infelizmente, terminou mais um Conexões Esportivas, mas não se preocupem porque semana que vem estamos de volta. Ô Ana, gostou de participar a primeira vez? Foi maravilhoso estar aqui. E para quem tá aí de casa, fica ligadinho que semana que vem tem mais, que a gente traz mais atualização para vocês. É isso, não se esqueça também de acompanhar a TV UFG em todas as redes sociais e todos os nossos programas, né, Ana? É isso mesmo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Matheus, Ana. E vamos continuar com essa energia lá em cima, que hoje é sexta-feira. Tenho planos para ir para muitas festas juninas. E você aí do outro lado? Pois é, agora a gente vai trazer o nosso quadro de dicas culturais para esse final de semana. Eu acho que tem muita coisa boa por aí, hein? Rodou. Olá! Chegamos a mais um final de semana e para você que nos acompanha e quer uma dica para se divertir, hoje na nossa agenda vamos trazer algumas sugestões para aproveitar o tempo livre. Mas antes de conferir a programação, deixe-me apresentar a você. Eu sou a Sara Souza, uma jovem mulher negra de cabelos cacheados pretos e olhos castanhos. Para começar a nossa agenda, hoje às 6 horas da manhã na FETEG, acontece o espetáculo Grito do Corpo, uma peça que manifesta o íntimo e coletivo sobre ser mulher.
combinando gestos, palavra e música para dar voz às histórias silenciadas. Um grito por liberdade, ancestralidade e reinvenção. O evento conta com acessibilidade em Libras e audiodescrição. A entrada é gratuita e é só gerar o seu ingresso pelo Simpla. E para você que gosta de aproveitar o clima junino, amanhã às 3 horas da tarde, no Ferreira Pacheco, vai acontecer a 3ª edição do Arraiá Todos Juntos. O evento vai contar com várias apresentações de quadrilha adaptadas para crianças com deficiência. E neste ano, eles contam com a participação de uma quadrilha profissional, brincadeiras típicas e oficina de pintura, além das comidas típicas. Para participar, você pode acessar o Simpla para gerar o seu ingresso gratuito. Já no domingo, vai acontecer a 4ª edição da caminhada pela esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, que tem início às 8h30 da manhã. A Associação Procura da ELA, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia, promove esse evento em busca de conscientizar a todos sobre a doença e a necessidade de auxiliar aos pacientes. O percurso escolhido é o anel interno da Praça Cívica e você pode participar gratuitamente gerando o seu ingresso pelo site do GC. Você não pode ficar de fora. E essa foi a agenda de hoje. Na próxima sexta, voltamos com mais dicas. Até mais! Legal, né? Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. É o 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É muito fácil, é só procurar por @TVUFG. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Lembrando que o nosso público cego de baixa visão, e assim que nós duas sairmos aqui do estúdio, vai aparecer na tela uma lista com os nomes dos profissionais que fazem a TVUFG acontecer. Se cuida, viu? Até amanhã!